Vocês já pararam para pensar em como sabemos que a Terra gira em torno do Sol? Hoje, isso parece algo completamente normal. Mas, há mais de 500 anos, essa ideia era muito diferente da visão de universo que predominava na Europa. Durante o Renascimento e o início da Revolução Científica, alguns estudiosos começaram a questionar explicações que eram aceitas há muitos séculos. Entre esses estudiosos estava Nicolau Copérnico, um astrônomo que apresentou uma das ideias mais importantes da história da ciência, o modelo heliocêntrico. Neste vídeo, vamos conhecer quem foi Copérnico, entender sua importância para a história e para a filosofia, explicar sua influência indireta na química e mostrar como suas ideias contribuíram para transformar a maneira como a humanidade estudava a natureza. Quem foi Copérnico? Nicolau Copérnico nasceu em 1473, na cidade de Torun, em uma região que atualmente faz parte da Polônia. Ele foi um estudioso interessado por diversas áreas do conhecimento. Ao longo de sua formação, estudou matemática, astronomia, direito e medicina. Entre essas áreas, a astronomia chamou especialmente sua atenção. Copérnico passou muitos anos estudando os movimentos dos planetas e das estrelas. Naquela época, os astrônomos ainda não tinham telescópios. Por isso, dependiam principalmente de observações feitas a olho nu, registros antigos e cálculos matemáticos. Durante seus estudos, Copérnico percebeu que o modelo astronômico mais aceito apresentava dificuldades para explicar de maneira simples alguns movimentos aparentes dos planetas. A partir dessas dificuldades, ele começou a desenvolver uma proposta diferente. Sua principal obra foi publicada em 1543 e recebeu o nome de Sobre as Revoluções das Esferas Celestes. Nessa obra, Copérnico apresentou de maneira mais completa seu modelo heliocêntrico. Curiosamente, Copérnico morreu em 1543, no mesmo ano da publicação de sua principal obra. Linha do Tempo. 1473, nascimento de Copérnico. Durante sua vida, estudou matemática e astronomia. 1543, publicação de sua principal obra. 1543, morte de Copérnico. O contexto histórico. Para entender por que Copérnico foi tão importante, precisamos conhecer o período em que ele viveu. Copérnico viveu durante o Renascimento, uma época de grandes transformações culturais, artísticas e intelectuais na Europa. Nesse período, estudiosos passaram a recuperar conhecimentos da antiguidade e também começaram a questionar algumas explicações tradicionais. Na astronomia, predominava o chamado modelo geocêntrico. A palavra geo significa terra. Portanto, geocentrismo significa colocar a Terra como centro do modelo do universo. De acordo com esse modelo, a Terra permanecia parada, enquanto o Sol, a Lua, os planetas e outros astros realizavam movimentos ao seu redor. Essa visão estava relacionada principalmente aos trabalhos de Aristóteles e Ptolomeu e havia sido aceita durante muitos séculos. Por isso, quando Copérnico apresentou uma explicação diferente, ele não estava simplesmente mudando uma informação sobre astronomia. Ele estava questionando uma maneira inteira de compreender o universo. Geocentrismo e heliocentrismo. Copérnico propôs o heliocentrismo. A palavra helio está relacionada ao Sol. Nesse modelo, o Sol ocupa a posição central do sistema planetário, enquanto a Terra é considerada um planeta que se movimenta ao redor dele. Copérnico também propôs que a Terra realiza uma rotação em torno de seu próprio eixo. Isso significava abandonar a ideia de uma Terra completamente parada. Podemos resumir a diferença de maneira simples. No geocentrismo, a Terra ocupa o centro do modelo. No heliocentrismo, a Terra é um planeta que orbita o Sol. É importante lembrar que o modelo de Copérnico não era exatamente igual ao modelo que utilizamos atualmente. Ele ainda acreditava que os movimentos dos planetas eram baseados principalmente em círculos
e utilizava sistemas matemáticos que posteriormente foram aperfeiçoados. Mesmo assim, sua proposta foi fundamental. Ela abriu caminho para novas observações, novos cálculos e novas explicações sobre o funcionamento do sistema solar. Essa grande mudança na maneira de pensar ficou conhecida como Revolução Copernicana e se tornou um dos símbolos da Revolução Científica. Copérnico e a filosofia. Além da astronomia, o trabalho de Copérnico também teve grande importância para a filosofia. Isso aconteceu porque sua teoria contribuiu para mudar a maneira como as pessoas pensavam sobre o conhecimento e sobre o lugar da humanidade no universo. Uma característica importante de seu trabalho foi a valorização da razão, da matemática e da análise dos movimentos dos astros. Copérnico estudou conhecimentos astronômicos anteriores, analisou os problemas existentes e procurou construir uma explicação alternativa. Isso se relaciona ao pensamento crítico, a capacidade de analisar uma ideia, questionar seus fundamentos e procurar explicações melhores. Sua teoria também provocou uma mudança na visão sobre a humanidade. Se a Terra não está no centro do modelo do universo, então a humanidade também deixa de ocupar uma posição central nesse modelo. Por isso, a Revolução Copernicana não foi apenas uma mudança na astronomia. Ela também contribuiu para uma transformação na maneira de pensar sobre o conhecimento, a natureza e o próprio lugar do ser humano no cosmos. A influência na química. Agora podemos fazer uma conexão com a química. É importante deixar uma coisa clara. Copérnico não era químico e não realizou descobertas químicas diretamente. Então, qual é a relação dele com a química? A relação é indireta. Copérnico fez parte de um período de grandes transformações na ciência. Durante a Revolução Científica, a observação, os cálculos matemáticos, a experimentação e a busca por evidências passaram a ganhar cada vez mais importância. Essa transformação não aconteceu somente na astronomia. Ela influenciou diferentes áreas do conhecimento e ajudou a criar condições para o desenvolvimento posterior das ciências modernas. Nos séculos seguintes, cientistas como Robert Boyle passaram a estudar as propriedades da matéria de maneira cada vez mais experimental. Mais tarde, Antoine Lavoisier teve um papel fundamental na transformação da química em uma ciência quantitativa, baseada em medições e experimentos cuidadosos. Portanto, não podemos dizer que Copérnico descobriu alguma coisa na química. O correto é dizer que ele participou de uma transformação científica mais ampla que contribuiu para mudar a maneira como os fenômenos naturais eram investigados. Kepler, Galileu e Newton. As ideias de Copérnico não ficaram isoladas. Outros cientistas continuaram estudando os movimentos dos planetas e ajudaram a aperfeiçoar a astronomia. Um deles foi Johannes Kepler. Kepler utilizou dados astronômicos precisos para estudar as órbitas dos planetas e descobriu que elas não eram círculos perfeitos, mas elipses. Depois veio Galileu Galilei. Galileu utilizou o telescópio para realizar observações do céu. Entre suas descobertas estavam as luas de Júpiter e as fases de Vênus, observações que ajudaram a fortalecer o questionamento do modelo geocêntrico tradicional. Mais tarde, Isaac Newton desenvolveu as leis do movimento e a teoria da gravitação universal. Com isso, conseguiu oferecer uma explicação física para os movimentos dos corpos celestes. Podemos imaginar essa sequência como uma construção. Copérnico propôs uma nova organização do sistema planetário. Kepler explicou matematicamente as órbitas dos planetas. Galileu realizou novas observações utilizando o telescópio. Newton explicou os movimentos por meio das leis da física e da gravidade. Assim, diferentes cientistas contribuíram ao longo do tempo para a construção da ciência moderna. Dificuldades e divulgação. Mas apresentar uma ideia nova nunca é tão simples. As ideias de Copérnico contrariavam uma visão de universo que havia sido aceita durante muitos séculos.
Por isso, sua obra levou muitos anos para ser desenvolvida e publicada. Além das questões científicas, existiam também questões culturais e religiosas que tornavam o assunto bastante delicado. É importante, porém, evitar uma explicação simplificada de que Copérnico simplesmente foi perseguido pela Igreja. A situação histórica foi muito mais complexa. As reações ao heliocentrismo mudaram ao longo do tempo e envolveram diferentes pessoas, instituições e debates. O mais importante é perceber que a teoria de Copérnico fazia parte de uma grande transformação intelectual. Ele ajudou a mostrar que uma explicação tradicional poderia ser questionada, analisada e substituída por uma nova proposta baseada em argumentos matemáticos e astronômicos. A importância nos dias de hoje. Hoje, o heliocentrismo faz parte do conhecimento básico sobre o Sistema Solar. Sabemos que a Terra é um planeta que orbita o Sol e que o Sol é uma estrela. A astronomia moderna avançou muito além do que Copérnico poderia imaginar. Atualmente, estudamos galáxias, estrelas, buracos negros e exoplanetas. Também enviamos sondas e equipamentos para estudar outros mundos do Sistema Solar. Mesmo assim, a importância histórica de Copérnico continua enorme. Seu trabalho representa uma ideia fundamental para a ciência. O conhecimento pode mudar. Quando novas observações, novos cálculos e novas explicações aparecem, podemos revisar aquilo que acreditávamos anteriormente. Conclusão: Nicolau Copérnico foi um dos principais nomes da revolução científica. Sua teoria heliocêntrica mudou a maneira como a humanidade compreendia a organização do Sistema Solar e influenciou cientistas como Kepler, Galileu e Newton. Na filosofia, seu trabalho contribuiu para fortalecer a importância da razão, da matemática e do pensamento crítico. Na química, sua influência foi indireta, fazendo parte de uma transformação científica que valorizou cada vez mais a observação, a experimentação e as evidências. Mais do que colocar o Sol no centro de um modelo, Copérnico ajudou a mudar a forma como fazemos perguntas sobre o mundo. E talvez esse seja um dos maiores legados de seu trabalho. Mostrar que, na ciência, até mesmo aquilo que parece certo pode ser questionado quando buscamos compreender melhor a realidade. Nicolau Copérnico foi, portanto, um dos cientistas que ajudaram a transformar a maneira como entendemos o universo.